Olá, querido. Mais uma vez aqui para a gente trazer uma palavra de sabedoria para a tua vida. Nós estamos numa série de mensagens sobre a história do bom samaritano, onde Jesus está respondendo a um perito da lei algumas questões bem interessantes. E eu gostaria de compartilhar com você hoje a partir do versículo de número 35, certo? Da passagem. 35 não, 34 da passagem. Lucas, capítulo 10, verso de número 34, que diz: Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Esse é o verso da nossa meditação dessa noite. Nós vamos falar aqui sobre atos de amor. Na semana passada, nós falamos sobre o momento em que aparece um samaritano, e esse samaritano, diferente do levita e do sacerdote, ele se envolve na questão do certo homem que estava lá caído, precisando de devidos cuidados. Então, simplesmente ele chega, se aproxima, e a Bíblia fala que ele, então, teve misericórdia da situação daquele homem que estava numa situação, né, de quase morto, né? Imagino que se o samaritano não tivesse feito nada, se alguém não tivesse feito nada, aquele homem teria morrido à míngua. Mas graças a Deus que colocou ali naquele caminho alguém que pôde fazer a diferença, movido de sentimento de misericórdia, que é uma das facetas do amor. Então, o nosso tema de hoje é justamente atos de amor, onde no versículo anterior ele fala que o homem agiu com misericórdia. Nesse versículo 34, ele vai descrever algumas características de que forma prática o samaritano ele exerceu misericórdia ou ele amou aquele homem, né? De fato, então, o amor ele é muito mais do que palavras. Ele pode ter palavras, mas ele não fica somente na palavra. Ele gera uma decisão que gera também atitudes consequentes com esse sentimento, que corresponda a esse sentimento, a essa decisão tomada de realmente se envolver e de fazer algo que mude a realidade então existente, certo? Então é isso que o samaritano ele faz. Ele se aproxima. Esse é um dos primeiros atos de amor que é falado aí. Há uma aproximação. Enquanto uns talvez se aproximaram até, mas pegaram logo em seguida o distanciamento, o samaritano se aproxima e, mais do que isso, ele começa então a desenvolver os atos seguintes que refletem aí os primeiros socorros, né? Ele enfaixou, né, as feridas do homem que estava caído lá, né? Então ele pega, não sei se ele tinha ataduras, né? Ou se de fato ele pega alguma parte de sua roupa e rasga e começa então a cobrir as feridas do rapaz, colocando então, aplicando vinho para fazer a desinfecção, bem como óleo que cuida da cicatrização. Então ele começa a compartilhar ali com o homem algumas coisas que ele tinha na sua viagem, que servia até para ele mesmo. Veja, ele estava em viagem, ele deixa de fazer sua viagem para se ater àquela realidade e começa a compartilhar daquilo que ele tinha, né? Os materiais que ele tinha para sua viagem, ele começa a compartilhar em prol de alguém que está necessitando, né? Então ele aplicou o óleo, ele colocou sobre o animal, colocou o homem quase morto sobre o seu animal. Isso mostra que ele foi de pés, né? Ele coloca o homem sobre o seu animal e vai ao lado, caminhando, né, para levar aquele homem aonde? A uma hospedaria. Então ele leva um homem para um local mais adequado. E não só isso. Ele poderia ter simplesmente ter cuidado do homem ali, dados devidos procedimentos de primeiros socorros e ter deixado ele lá. Mas não. Ele pega o rapaz, coloca sobre o seu animal e vai seguindo até chegar a um local adequado, uma hospedaria. E ainda por cima, ainda fica lá cuidando, né? Continuou cuidando daquele homem. Então esses são 7 atos, 7 atitudes de amor que o samaritano aí dispensou para aquele homem desconhecido. Talvez até fosse um judeu, e a gente sabe biblicamente que os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas ainda assim o samaritano foi capaz de, mesmo tendo uma intriga entre eles, né, fazer transbordar esse amor, essa misericórdia em atitudes que ajudou alguém que talvez lhe odiasse.
E esse é interessante porque essa é a essência do Evangelho. De fato, o resumo da lei é o amor. Se a gente for capaz de amar, a gente cumpre a lei, assim diz a palavra de Deus. E a gente precisa muito aprender com esse samaritano a amar as pessoas de forma prática, querido. Realmente nos envolvendo aqui. Eu quero falar dessas mesmas coisas de uma outra forma. Veja, as atitudes deles podem ser resumidas em alguns blocos de palavras. Houve uma aproximação, é preciso se aproximar da pessoa que necessita. Houve um desprender-se de um interesse pessoal, ele deixou a sua viagem em segundo plano para poder se dedicar a este alguém, para colocar este alguém como foco da sua atenção. Ele despendeu recursos ali, houve vinho, houve ataduras, né, houve o óleo que foi utilizado, eram coisas para ele, para a viagem dele, para a manutenção dele, mas ele foi capaz de despender desses recursos em prol do outro. Ele foi capaz de compartilhar. E a Bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então esse bom samaritano é um bem-aventurado, porque estava dando algo de si para alguém que estava necessitando. Nós vemos ali que ele também despendeu tempo, né? Ele teve que deixar um pouco do seu tempo de lado para dedicar-se àquele homem, quando ele simplesmente parou ali, né? Então perdeu tempos preciosos para a sua viagem, fazendo com que ele não chegasse no tempo estimado, pensado, projetado, além de ter levado essa pessoa para uma hospedaria e ter ficado cuidando dele. Então ele dedicou seu tempo, ele dedicou seus recursos, ele dedicou habilidades, né, habilidades de primeiros socorros nos quais ele utilizou lá, né, ele utilizou do seu esforço, que teve que colocar um homem desacordado, né, quase como morto, sobre o seu animal, para depois então levar para a hospedaria. Então isso mostra, amados, atitudes fantásticas que a gente precisa aprender. Isso aqui não foi uma coisa assim automática. Fazer a coisa certa não é necessariamente automático para nós que somos seres humanos caídos, pecadores como nós somos. Abrir mão daquilo que a gente tem tanto interesse, daquilo que está no foco da nossa atenção, não é uma coisa simples, certo? Então eu não posso pensar que de fato o samaritano agiu de forma automática, mas agiu de forma bem pensada, né, e planejada. Quando ele viu a situação, de fato ele decidiu se envolver. E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa decidir, dia após dia, realmente se dedicar a outro que necessite. A gente precisa colocar na nossa mentalidade esse desejo, essa intencionalidade nas nossas ações, de poder ajudar quem precisa. Às vezes já sai de casa, escutei certa vez uma pessoa falando numa história, de um homem que sempre quando saía de casa ele saía bem antes e passava por locais que tinham gente que necessitava, para ali ele poder dispensar graça, dispensar algum cuidado, algum bem, alguma coisa para aquelas pessoas. Então a gente às vezes precisa ser mais intencional nas coisas. Certa vez pregando na igreja, eu falei sobre a ideia de separar um valor fixo do seu salário. Eu não sei que porcentagem você é capaz de fazer isso, mas você separar um valor específico para ajudar pessoas que necessitem, que precisem. E a gente está passando por uma situação hoje, né, dia 7 de julho, a gente está passando por situações de pandemia onde muita gente está precisando, está necessitando, pessoas de rua, moradores de rua e tudo mais, pessoas necessitadas, e que precisam que a gente desenvolva realmente uma espiritualidade prática, como o samaritano, tendo atos de misericórdia, sendo mais intencionais naquilo que nós fazemos, realmente separar valores, despender um tempo, uma habilidade, um recurso, seja lá o que for, para que a gente possa auxiliar pessoas que verdadeiramente necessitam, que a gente aprenda essa lição aí com o samaritano. Não é preciso a gente dar tudo que a gente tem, é preciso dar o melhor que nós podemos dar hoje. Tem gente que às vezes não dá, não, porque ainda não tenho, e tá sempre querendo ir buscando para depois poder ajudar. De fato, quem quer ajudar, ajuda agora. Não precisa melhorar a situação para depois ajudar. Quem quer dar, ele dá do pouco que tem. Do pouco que tem é capaz de compartilhar, porque é o melhor que você pode fazer naquele momento, então faça o seu melhor naquele momento, nesse momento atual que você está vivendo, certo? Então que a gente aprenda isso e que a gente também possa dispensar para aqueles que necessitam atos de amor, certo? Que Deus então te abençoe e até o próximo Sabedoria para a Vida.